Guarda Civil, gente. Guarda Civil, a importância da Guarda Civil na nossa cidade, né? São alguns acontecimentos que dá para escrever um livro, né? Tem ocorrências, né? Ocorrências diariamente na nossa cidade. Mas tanto a Polícia Militar como a Guarda Civil, a Polícia Civil, se fosse escrever um livro sobre ocorrências, né? Coisas, fatos, ou esses dias aqui, isso foi 2, 3 dias atrás, né? Estive gravando com a Guarda Civil de Piracicaba. Pensa o senhor que está em casa, o senhor pega ônibus e vai no terminal central. Imagina um sujeito, né, furtando o ônibus, não sabe dirigir o ônibus, o acidente que ele ia causar. Ele invadiu o terminal central. Já pensou quantos feridos, gente? Cada coisa que acontece nessa cidade que a gente fica, né, de cabelo em pé. O sujeito queria levar o ônibus embora, furtar o ônibus para ir para casa, desculpa, eu quero ir para casa. Né, graças a Deus, aí, a ação rápida da Guarda Civil de Piracicaba, estava o Grange, o parceiro também do Grange, os dois ali no terminal central, conseguiram deter esse rapaz. Presta atenção nessa matéria exclusiva do programa Piracicaba Agora. Pode soltar. A ocorrência da Guarda Civil aqui de Piracicaba nessa tarde chama muito a atenção. O sujeito tentou roubar um ônibus no terminal central. Vou conversar com o GC Grande para mais informações. Grande, você estava de serviço no terminal hoje à tarde, né? E se deparou com essa, né, audaciosa aí, uma surpresa que poderia ter consequências piores. Queria que você me contasse como é que foi a ocorrência hoje no terminal central. Então, eu estava de serviço ali pelo terminal central, quando fomos solicitados pelos fiscais e motoristas de ônibus urbanos, que nos informou que tinha um indivíduo que estava tentando furtar os ônibus que estavam estacionados ao lado do varejão central. Uhum. E foi passadas as características do indivíduo, no momento que dentro do terminal, na plataforma C, havia um indivíduo que estava alterado, bem alterado, e nós desconfiamos dele porque batia as características de vestes, e bem como também as características físicas. Nos dirigimos até o local, onde o fiscal também foi solicitado para comparecer no local e reconheceu o indivíduo. Agora, ele estava pelo lado de fora, ele arrombou, chegou a arrombar um ônibus, né? E depois o outro ônibus ele chegou da partida. Então, um dos ônibus, que foi o primeiro ônibus que ele tentou mexer, ele mexeu, ele tirou uma tampa que tem embaixo do volante do ônibus e fez uma ligação direta no ônibus. E já estava funcionando o ônibus no momento que os motoristas e o fiscal chegaram no local e tiraram ele dentro do ônibus. Porém, pensaram que ele estava indo embora, mas ele foi no outro ônibus, que estava com a chave no contato, daí ele já tinha ligado o ônibus e estava tentando sair com ele. Quer dizer, ele estourou um painel, aí quando ele foi aí detido pelos fiscais, ele foi para o outro ônibus e aí sim ele deu partida no ônibus. Deu partida no ônibus e estava tentando sair com o ônibus, mas pelo jeito do indivíduo ele não sabia dirigir. Não tem conhecimento em dirigir um ônibus e o ônibus estava se dirigindo para colidir com aquele muro que tem na avenida, na Miquelete ali. A gente está vendo as imagens agora, os ônibus ficam estacionados ali próximo ao varejão, né? Então nessa posição que está o ônibus, ele entrar direto no muro ali, provavelmente até atingir passageiros que estavam na fila. Positivo, ele provavelmente se não fosse os motoristas e o fiscal chegarem no local e conseguir parar o ônibus ali, ele ia descer reto ali, ia derrubar a parede ali, ia prejudicar muitas pessoas que estavam ali. Horário de pico, muitas pessoas ali esperando o ônibus. É um horário muito movimentado, pessoas voltando de escola, então muito agitado que estava ali no local. Agora, deu trabalho para deter esse indivíduo? É positivo, ele está muito alterado, não sabemos se é o que ele usou nessa noite, porém ele deu trabalho lá, ele reagiu, não queria que a gente abordasse o mesmo. Agora chegou até te machucar, a gente está vendo nas imagens, ele chegou até te machucar. Fez umas marcas só por causa da reação dele, que tivemos que usar um pouco de força física para poder conter o indivíduo, até mesmo para a segurança da integridade física dele e na nossa também. Agora, ele alegou o quê? O que ele queria com o ônibus? Então, no momento ele começou a negar tudo, mas depois ele falou que ele só queria ir embora para casa. E aí pega o ônibus para ir embora para casa, quer ir embora com o ônibus, dirigindo? Ele queria ir embora com o ônibus, mas dirigindo o ônibus daí. Ele foi trazido até o plantão policial, já tem passagem pela polícia? Segundo que foi verificado a ficha dele, já tem alguns artigos já, e o delegado determinou que fosse recolhido em flagrante. Quem que participou da ocorrência, Grande? Participou eu, o GC Grande, e o GC Pinheiro, e a subinspetora Dorimar. Bom, vou conversar então com o fiscal que estava trabalhando, ele não vai se identificar por questão de segurança, né? Vou conversar com ele então. Agora, você estava no local quando presenciou então esse indivíduo, ele estava dentro do ônibus já?
Eu estava dentro do terminal e, segundo um motorista, veio e avisou para mim que tinha um rapaz dentro do ônibus e estava embriagado. E eu fui até o local lá, ele estava saindo com o ônibus. Já estava saindo com o ônibus? Estava saindo com o ônibus. E eu consegui abrir a porta do ônibus e deter eu mesmo e coloquei ele para fora do ônibus. Agora ele estava agressivo? Estava agressivo. Estava agressivo, eu estava alterado, e tentou brigar comigo e saiu correndo. Agora, se não fosse a ação sua, né, e também da Guarda Civil de Piracicaba, a tragédia poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Podia ter invadido o terminal, quebrado a parede com o ônibus e fora os carros que vinham descendo na avenida, né? Podia ter acontecido um acidente, né? Foi um grande susto. Aí ainda bem que o motorista viu e conseguiu avisar. Isso, conseguiu avisar. Daí eu passei as características do mesmo lá no terminal. Uhum. E ele pulou a grade do terminal lá e os policiais conseguiram segurar ele lá. Ele chegou até a agredir os policiais? Chegou a agredir os policiais. Uma situação estranha, né? Nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acontecido isso aí não. Foi estranho. A agressão dele do jeito que ele estava, né? Tá muito alterado. Pois é, né? São essas... Alterado e podendo colocar a vida de outros colocando em risco, claro. Né? Foi agressivo também. Vocês viram as marcas aí no braço do GC, né? Quer dizer, totalmente, né, alterado. Agora, por sorte, eles conseguiram deter antes que o ônibus, porque ele estava saltando com o ônibus, sabe, Mônica? E entrar ali pelo muro do terminal, coisa pior poderia ter acontecido. Ainda bem que tem esse dispositivo também no ônibus que acaba desligando, né? O ônibus estava parado ali. Volta um pouquinho, Ana, a imagem, só pra gente mostrar. O ônibus estava parado justamente nessa rua que dá acesso ao lado do Varejão. E é justamente onde fica a fila. De frente, né? Exatamente. De frente, pode soltar, a fila dentro do terminal. Ele tentou atravessar aí e entrar desses blocos, aí são blocos vazados. Meu Deus do céu, né? Graças a Deus, foi a ação da Guarda Civil aqui de Piracicaba.